Saudação, pessoal! Estamos na área das redes aqui para mais um vídeo do canal 30 do Segundo Tempo, sua mídia alternativa para ouvir e comentar sobre futebol. Aqui nossos comentários são sinceros, pois nosso time é formado por comentaristas independentes e apaixonados por futebol. Então, se você é como nós, aí venha com a gente, se inscrevendo no canal, dando like no vídeo, faz seu comentário, divulga o conteúdo aí para seus amigos ou para seus inimigos, se você não gostar aqui dos nossos vídeos. Não vai te custar nada e nos ajuda aqui a dar relevância no YouTube, a expandir o canal, chegar a mais amantes do futebol aí. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Subindo na Copa. Nessa semana tivemos os jogos de volta das semifinais das Copas Libertadores e Sul-Americana. Eu sou o José Cochanovas e comigo o nosso comentarista copeiro Douglas Bissoli para comentar essas decisões aí. Daí, Douglas, beleza? Vamos começar pela ordem de semana, pela terça-feira. Vamos. Vamos começar para a Sul-Americana. Corinthians e Fortaleza, ou melhor, Fortaleza e Corinthians. O jogo aconteceu conforme nós tínhamos conversado na sexta passada, né? Com o Fortaleza sendo favorito e jogando para cima do Corinthians. O Corinthians teve... O curioso é que, por mais que o Fortaleza tivesse o domínio da partida, a primeira grande oportunidade foi do Corinthians no contra-ataque com o chute do Yuri Alberto, né? Que se faz aquele gol, talvez o decurso do jogo seria outro. Mas, como no futebol não tem C, como o Abel Ferreira falou, né? Se a avó dele tivesse roda, seria um caminhão. Mas, enfim, fator condicionante, o Fortaleza, desde o primeiro minuto, com a força da sua torcida, que tem que ressaltar aqui a forte torcida do Fortaleza, que espetáculo que fez as arquibancadas, deu uma força a mais para o time, que já era bom, já era favorito para cima do Corinthians, o Corinthians do Mano, que estava apostando muito no contra-ataque, mas que na grande chance que teve não foi eficaz. No segundo tempo, a pressão aumentou e o Fortaleza conseguiu chegar no placar 2-0 e depois só administrou o jogo, né? O Corinthians tentou uma breve reação, mas não teve força para poder bater a fortíssima equipe do Fortaleza. E já vou aproveitar o gancho, né? Eu vou fazer agora, já vai enfrentar a LDU e vamos ver como que vai se portar o bom time do Fortaleza frente ao já experiente LDU. Mas vamos falar do LDU e do Defensa também, né? O do Corinthians aqui, se for ver, eu acho que o Fortaleza é merecedor de chegar aqui, porque lá no trás eu já falava que o Fortaleza era favorito, eu acho que ele se preparou para chegar nesse momento, assim. Não é surpresa o Fortaleza estar lá, porque eu acho assim que ele vai crescendo, assim como o exemplo do Atlético Paranaense, assim, são times que fora do Reixo, em São Paulo ali, ou até das mais tradicionais torcidas ali de Rio Grande do Sul e Minas, assim, são times que conseguem chegar. Então, o Fortaleza ele já vem sempre chegando e desde lá ele optou bastante. É o melhor time em números da Sul-Americana é o Fortaleza, né? E até seria até injusto, assim, se sempre falo isso, mas não existe justiça no futebol, né? E o Corinthians foi meio que largando, ele jogava com o time reserva. Quando parece que ele focou na Sul-Americana, não conseguiu passar, né? Então, o Fortaleza, assim, foi muito merecedor, assim, detalhe esse que você falou foi muito, né? Eu ia começar comentando isso, que o Yuri Alberto, ele é um bom jogador, mas não vinga, né? O cara, se ele faz aquele gol, podia virar herói ali, assim, e acho que poderia, assim, complicar a vida pro Fortaleza, né? Mas, no modo geral, o Corinthians não jogou bem, né? Jogou, assim, e também sem mudança de técnico, sem muita estratégia, complicado ali pro Corinthians acho que sim, tô torcendo aqui pro Fortaleza, já tava torcendo lá no começo, agora mais ainda, né? E a questão da torcida, você falou aí, ainda que tem briga, né? Das torcidas organizadas lá do Fortaleza, os dois estão brigando entre eles. Parece que o presidente rompeu lá também com a torcida. Tá mostrando assim bastante seriedade lá e valeu assim. Até pro jogo parecia que não parecia o Corinthians, né, de nome, né? Se até quem viesse um cara diferente para ver quem que é o time mais tradicional, maior, vamos dizer assim, ia dizer que era o Fortaleza com certeza, que o Corinthians jogou pior mesmo, né? Sim, Fortaleza dominou. Desde o primeiro minuto foi para cima do Corinthians, usando o fator casa e já o entrosamento da equipe, né? E Por sem o isso, Marinho, né? e sem o Marinho.
E o Corinthians foi se segurando conforme podia, mas aí no segundo tempo não conseguiu segurar a pressão. E é aquela situação. Se o Yuri Alberto converte, se é eficaz naquela chance que teve, e a melhor chance que teve no jogo do Corinthians foi essa, o... a pressão da torcida, o apoio poderia virar pressão. É, Né? E mudar um pouco a questão do Fortaleza, poderia apressar um pouco mais, errar mais passes, algo que acontece no futebol, como nós vemos. Mas não aconteceu. Então, total mérito para o Fortaleza. Também estou na torcida pelo Fortaleza. E ele chega muito bem preparado para a final, mas vai pegar um time cascudo também, muito é, acostumado com decisão. da outra, vamos já emendar aqui uma prévia da decisão e comentar o jogo da LDU e, aliás, Defensa e LDU. A LDU sabia que jogar, né? A gente já tinha falado aqui que não, talvez teve até mais chance a LDU do jogo do que o próprio Defensa e Justiça lá. O primeiro jogo não foi muito determinante nesse confronto aqui. E agora a LDU já é campeã da Libertadores, né? Ganhou do Fluminense. Então, 2008. agora eu não me lembro, a LDU veio da Libertadores, né? Para essa. Que, Salvo engano, não. Deixa eu pegar aqui rapidinho, mas pode fazer os comentários. não, mas eu acho que para a final aqui, assim, o que pode pesar contra. Eu acho que, assim, que a Fortaleza é um time melhor do que a LDU Ele para. estava no grupo do Botafogo, se classificou no primeiro. Ah, em primeiro, exato, exato. Então ele também vem igual o Fortaleza. Eu também Uhum. é um dos melhores times. Os dois estavam focados assim para essa final aqui, a LDU e Fortaleza. Eu acho assim, mas como eu falei, eu acho que o Eliminou Fortaleza. São Paulo também, né? Tem isso. Então, eliminou bastante, eliminou São Paulo, eliminou qualquer time argentino é difícil. Tava no grupo difícil que tinha o Botafogo, que é o líder brasileiro. Não tá assim, tá bem só que o Fortaleza também eliminou o São Lourenço, eliminou o Corinthians agora, então vai ser uma final assim boa de assistir. Mas como eu falei, eu acho que a vantagem por ser um jogo só, pode mudar muito. Se fosse dois jogos, talvez a estratégia da LDU fosse melhor, mas a experiência da LDU pode prevalecer em cima do Fortaleza. Então, mas eu acho que para mim o Fortaleza é um time melhor e tá com, acho que um pouquinho, assim, 1% de favoritismo a mais aí do que a LDU para essa final. Apesar que, como eu falei, a LDU já é um time cascudo, sabe jogar, tem jogadores lá, tem o Guerreiro que está lá, que já foi ter campeão mundial aí pelo Corinthians, então vai ser um jogo interessante aqui, até para ver as posturas por ser jogo único, né? Como é que vai ser, se os dois vão para cima, se vão se defender. Tem a desvantagem do jogo único é isso, né? Que às vezes o medo de ganhar, o medo de perder se sobressai pela vontade de ganhar. Mas tomara que dê Fortaleza aqui, porque a LDU já ganhou, já está consolidado, Fortaleza está crescendo aqui para o Sul-Americano para ir para ver o que vai dar. Eu concordo. Todas as ponderações do amigo. Eu acho que vai ser um bom jogo. Mas eu apostaria no Fortaleza. Estou torcendo pro Fortaleza. Acho que o Fortaleza está bem encaixado com o Voivoda. Está focado, quer esse título, merece esse título, né? O LDU é uma excelente equipe, não há de se negar. Óbvio, eliminou o São Paulo no pleno Morumbi, nos pênaltis. Eu acredito que a maior dificuldade foi uma surpresa para o LDU que eu estava vendo aqui, passando rapidamente. Foi que ele ganhou do Nublense fora e perdeu em casa. E foi para os pênaltis também. Tipo, deu aquela vacilada, aquele vacilo que poderia ter custado o cara, mas acabou se classificando. Então vai ser um jogo pesado, um jogo duro, por causa que a LDU tem tradição, né? Sabe jogar esse tipo de competição, já foi campeão da Libertadores, então isso que vai pesar um pouco para o Fortaleza. E o Fortaleza vai buscar esse título inédito e muito merecido. Mas eu apostaria hoje e colocaria o favoritismo para o Fortaleza, porque é jogo único, jogo em campo neutro, não tem aquela questão de Quito, né? Então eu estou É, confiante no Fortaleza. é bem isso mesmo, você falou o detalhe bem. O Quito faz bastante. Quando o time. É aquilo que eu falo dos times bolivianos, né? Se o time boliviano consegue montar um time forte com o apoio da altitude, que o LDU consegue fazer,
e tem um pouco líquido, tem, não é tanto igual a La Paz, mas tem. Isso faz diferença, por isso que eles conseguem chegar forte, né? Mas é, vamos ver o que vai dar lá. Também estamos torcendo bastante aqui pelo Fortaleza. Na Libertadores aqui tivemos na quarta, né, o destaque, né, o Ener Valencia, eu estava até vendo nos comentários depois do jogo, o comentarista da ESPN falou e eu concordei com ele. O melhor jogador em campo do Inter foi o destaque negativo também, porque ele jogou bem, mas ele perdeu quatro chances assim que duas claríssimas assim que eu acho que centroavante não pode perder e que custou a vaga do Inter, né? Como é que pode ser um jogador? Ele estava jogando muito bem, é um jogador bom, mas não matou o jogo, né? E ao contrário, o Cano, que estava bem marcado, o Inter estava jogando muito bem, marcando muito bem o Fluminense ali, duas vaciladas que deu, o Cano deu o passe para fazer o primeiro gol e depois recebeu o gol que não fez. Então, eu acho aqui também que merecido pela campanha do Fluminense, assim, acho que o do Cano aqui também, o cara que, porra, matador, assim, diferente, mas acho que todo mundo destacou, não tem como a gente não destacar esses vacilos aí do Ener Valencia. Sim, eu vou iniciar minha fala já com toda a liberdade e ousadia, repudiando todos os atos racistas que foram direcionados ao Ener Valencia. Eu acho que Ah, isso seria? é algo que a gente tem que constar, porque o racismo está impregnado na nossa sociedade. Nós vimos o caso, a gente reclama muito das nossas torcidas quando vão para fora na Sul-Americana e recebem atos de racismo, sendo que internamente mesmo, a própria torcida do próprio time, com o próprio jogador, comete atos de racismo. Então fica aqui até do nosso canal, né? Toma a liberdade e deixar nosso repúdio a esses atos racistas sofridos pelo Ener Valencia. Falando do jogo, o Inter estava amassando, o Inter estava poderoso, o Inter estava com o controle do jogo desde o primeiro minuto, ele estava pressionando, fazendo a marcação alta, marcando em cima, tendo as melhores chances, marcou o gol, teve chance de marcar o segundo, já na sequência, mas o Maurício, acho, foi fominha, não tocou, não tocou para ele, Valência, que estava na melhor condição de chutar, Assim. não tocou, perdeu as melhores chances, no segundo tempo se repetiu as melhores chances de controle do jogo do Internacional, até que o dinizismo, mudou, colocou o Kennedy, que deu outra cara, deu outra movimentação, prejudicou em muita marcação do Internacional, que estava muito bem encaixado no primeiro e até a entrada do John Kennedy no segundo tempo ali. Mudou a cara do jogo, foi o John Kennedy, na minha concepção, porque o Cano é diferenciado, foi a estrela, deu ali um passe, pagou uma assistência e um gol, fez. Total diferença para o Cano. Mas a liberdade e a movimentação do Kennedy é que deu mais liberdade para o Cano chegar mais próximo da área e ter mais participação no campo ofensivo do Fluminense. Para mim, eu destaco a campanha do Fluminense, como o amigo falou, mais à base da superação. E para mim a classificação foi heróica já desde a primeira partida, quando ele estava jogando com um a menos, perdendo o jogo dentro de casa e foi buscar a igualdade do placar. Então não dá para deixar passar e ressaltar a força da torcida do Fluminense e que também entoa o canto de time de guerreiros, e não Guerreiro. tem como você negar que foi um time de guerreiros, né? Um time que no primeiro semestre, na meu ver, tinha o melhor futebol, inclusive ganhando a final da Copa do Campeonato Carioca em cima do poderoso Flamengo de goleada, fazendo um ótimo jogo, tendo um protagonismo no futebol brasileiro. No segundo semestre houve uma perda também por conta das lesões sofridas, mas vem se superando. Eu acho que essa é a questão do Fluminense. Vem se superando ao longo da competição, ao longo do segundo semestre, e uma classificação heróica. Não é que o Inter perdeu a classificação. Perdeu porque teve o Ener Valencia, teve umas ótimas chances, não foi eficaz, obviamente, mas fez parte do jogo. O atacante
tá ali suscetível a isso, ele estava participativo, né? Como o amigo concordou do jornalista, falou, ó, jogou bem, teve boa participação, só errou porque foi participativo. Porque se ele fosse Exato, anulado, não. ele não teria Esse aí participação, né? faz parte do Então, jogo esse, né? Ele perder ali. Então, mas assim, o que eu queria destacar também aqui é essa questão do Diniz, né? Antes, assim, quando eu comecei a assistir futebol lá para trás, tinha técnicos assim, a época do Tele, que né, era muito, comecei a entender um pouco mais, assim, que era aquele time que mudava, né? Assim, ou depois vem alguns técnicos assim, falam assim, o que que o técnico vai fazer no intervalo? Tinha muitos times assim que, o que que ele vai fazer para mudar? E o Diniz é desses técnicos, né? Porque ele assim, ele tava perdido, o Inter não conseguiu deixar o, o, o Fluminense jogar, e ele muda a estratégia. Durante o jogo ele muda o que vai jogar. Arriscou ali de colocar, tirou o zagueiro, colocou um volante para lá, depois colocou o zagueiro de volta para alterar. Então, assim, é aquele técnico que sabe, tá ligado no jogo, assim, ele altera assim, e os times mudam. Isso que fez a diferença. Não é aquele técnico que vai ser, tirou o ponto e pôs o outro ponto, tirou o lateral e pôs o outro lateral. Ele muda de um jeito que precisa, na verdade, porque o outro. Então, se o outro técnico não é capaz de ler assim ou ter essas alternativas, e ainda com o time limitado, né? Vamos dizer assim que o elenco do Fluminense não é o melhor elenco do mundo, assim, são jogadores bons, mas é limitado, eu vejo. O Marcelo, por exemplo, ninguém fala, mas eu achei que ele jogou mal de volta, assim, pelo potencial que ele tem, pelo nome que ele tem, o que ele veio fazer. Ele pode jogar mais. O Ganso voltou, ele tirou o Ganso não estava jogando bem, então é o camisa 10 do time, tem lá. Ele tira o Felipe Melo, que é também assim, então ele não tem esse problema, então ele domina muito e altera. E os novos, né? Eu tava vendo o jogo, assim, destaque para o Nino, que é um pouco. Não é à toa que tá indo para a seleção e tem que ir, que ganhou quase todas as jogadas. Um dos lances que o Ener Valencia perdeu, ele conseguiu recuperar. O André também é outro jogador excelente que tem do Fluminense. Então, assim, mas acho que o Dudu Diniz, essa mudança que ele consegue fazer do jogo e ter alternativas para time. Tem time do brasileiro que não tem uma tática, o Fluminense tem três, quatro. Então, isso também tem que se ressaltar. E tomara que ele vá bem na seleção, assim, que acho que com o potencial e ele está melhorando também, eu conheço o Diniz assim, quando ele treinava o Paraná aqui, do Paraná, quando eu assistia, depois o Atlético, ele era muito cabeça dura, agora ele já está sabendo, já melhorou a posição, ele não é só aquela loucura, então é um cara que está evoluindo e consegue evoluir no time. Ele, acho que até na seleção, eu acho que ele vai acabar ficando, hein, até a Copa, o Diniz. o Diniz, em determinado momento do jogo, estava falando assim, não tá dando certo essa tática dele de jogar com o Keno e o John Arias para o mesmo lado do campo, porque tá povoando muito aquela região do campo e eles não estão conseguindo inverter a jogada para o outro lado, pro lado direito que estava o Guga. Então, muitas vezes o Guga ficava isolado. Aí, quando a bola chegava, o que ele tinha que fazer? Tocar para o Nino. E o Nino armava de novo com o Felipe Melo, que daí jogava de novo para a esquerda. Não estava dando certo. Muitas vezes, daí o Marcelo, percebendo isso, ia lá para a direita para tentar fazer uma aproximação junto com o Guga, porque tem essa total liberdade com o Diniz. E como o amigo pontuou, o Diniz dá essa liberdade e vai mudando a estratégia durante o jogo. E eu fiz aqui uma pontuação, que nós vamos lembrar no próximo jogo também. O Diniz não morre com as suas convicções. Ele viu que não estava dando certo aquela estratégia e mudou. E mudou. E quando ele mudou, que ele colocou o John Kennedy, que deu uma movimentação na área do ataque, abrindo mais espaço, foi ali onde o Fluminense acabou atacando e explorando, acabou dando certo. Acabou colhendo os frutos desse arrojo, dessa coragem, né, dessa estratégia. Então, palmas para o Diniz, realmente, e torço também que ele dê certo na seleção brasileira. Acredito que o Ancelotti não vem, vai ser renovado com o Real Madrid, mas merecido essa classificação para o Fluminense. Jogou bem no sentido da reação, da superação. Não é fácil jogar no Beira-Rio, não é fácil você estar com o placar adverso com 1-0 e Não o consegui jogo jogar.
não estava jogando, não estava fluindo a partida. Não estava tudo dando errado. De repente, eu até comentei com a minha esposa. Eu falei, nossa, tudo dá errado pro Fluminense hoje, tá? Aquele jogo que tá dando tudo errado. Ele ia fazer um passe, a bola ficava um pouquinho mais para trás e daí ia para lateral, ou não sei o quê. Eu falei, nossa, tá dando tudo errado. De repente mudou. Não foi, fui eu falar, eu acho que mudou o Sim. panorama e começou a dar certo as coisas e a torcida ficou muito feliz. Mas dois detalhes também que eu queria destacar aqui. Uma que foi no final do jogo que o Fluminense fez, mas não foi naquele abafa, né? Foi tentando na estratégia que ele queria. Foi tentando fazer, foi jogando, foi jogando. Quando fez o gol de empate, falou, pô, conseguiu empatar, vamos para os pênaltis que dá. Mas aí levou um pouco de sorte ali que teve, conseguiu fazer. Mas mesmo assim na tática, não foi aquele, vamos jogar a bola lá. Não foi sorte, porque se você for ver o campo ofensivo dele, não foi aquela, vamos só rebater. Estava estrategicamente montado o time É, para aquela bola. Dá para ver que é treino. E o John, que deixou passar a bola para sobrar livrinha pro Cano, ele sabia que estava chegando. não, eu acho assim, até aquela mudança, quando ele empatou, ele já em seguida colocou o zagueiro, porque ele sabia que ia estar aberto ali, ele mudou, então, e também assim, o Fábio, né? Queria destacar o Fábio de volta, porque ele falhou no gol do Inter, falhou assim, não foi um frango, mas foi uma falha que tropeçou lá, caiu, acho que talvez se ele tivesse no gol, o Ferns ali pegaria, mas no final do jogo ele pegou uma cabeçada lá que também que foi assim, salvou, né? Ele fez umas duas defesas lá que. E também assim, eu tô torcendo pro Luiz Fluminense. Adriano cabeceou. Tô torcendo pro Fluminense passar uma pelo Diniz, porque ele tá mostrando evolução, como você falou, não é um cabeça dura, ele tá lá e muda. E pelo Fábio também, porque eu nunca esqueço dessa, eles só queriam um jogo de despedida do Cruzeiro e o cara pode ser campeão da Libertadores. Então é de pegar assim. Eu lembro disso porque eu comentei no Twitter do Cruzeiro lá, essa questão do Fábio, então por isso que eu sempre recordo disso. E o cara vai virar. Então foi muito. E foi merecedor que é isso. E também não. Acho que não foi nem demérito do Inter, por mais que o cara perdeu lá. A estratégia do Inter estava certo, fez um gol, dominou bem. Teve a chance e a oportunidade do contra-ataque, que não conseguiu. Mérito da defesa, que se defendeu, porque também o cara não é que ele perdeu embaixo da trave sozinho. Teve. Atrapalhou lá, então é força, assim. Não acho que é demérito. Também se fosse essa questão da torcida. Acho que falar de racismo é uma questão absurda, né? Eu acho. Mas assim, até a crítica que fazem pro jogador, eu acho que tá errado. O cara foi um dos melhores lá. E talvez vão perder um jogador desse, ou vão, em vez de apoiar o cara nesse que ele precisa, acabam fazendo isso. Eu acho que é absurdo. Até e chega a ser até burrice aí da parte do torcedor que fez isso, né? E eu quero só terminar com essa do Fluminense aplaudindo, tirando meu chapéu para a diretoria do Fluminense, para o Mário Bittencourt, que é o presidente, que trouxe esses jogadores, né? Levou, já até o Fred brincava, o Felipe Melo lá do Palmeiras, não sei o que, o cara respira Libertadores, tem que trazer esse cara para cá. Muito questionável, falou aí a mídia do Sub-40 do Fluminense, né? Trouxe de novo o Diniz e bancou o Diniz. E, então a diretoria do Fluminense tá de parabéns também. O do Cruzeiro não tem palminhas, porque liberou o Fábio daquele jeito, daquela forma, porque queriam reter dinheiro, e mesmo assim, por causa da SAF, estão recebendo processo, né? Não adiantou nada, perderam um excelente goleiro com história, ídolo do clube, assim como o amigo pontuou lá. Tenho certeza que muitos torcedores do Cruzeiro hoje estão se remoendo por causa disso. Né? É. Então é isso aí, a falta de visão da diretoria. Uma falta, por um lado, uma diretoria falhou, não teve visão, por outro lado, a diretoria do Fluminense está se destacando. Mas isso é histórico, né? Mesclar jogadores experientes com jogador novo. O Fluminense está fazendo bem. O Felipe Melo não está na sua melhor fase de jogar, mas ele completa bem unido ali, com a experiência com o que tem. É um cara líder, precisa lá bater lá, ele faz. Assim, o próprio Marcelo, eu acho que não está jogando, pode jogar, mas é dentro do time líder.
O Ganso tem, mas tem os novos também, vem André, vem Nino, daí vem o John Kennedy. Então, sim, mesclou. Quando acerta essa mescla, o time só. Difícil ser batido, né? E do jogo de ontem, amigo, eu vou começar aqui no do detalhe que não sei se você quer falar da questão dos jogadores, mas assim, eu isento, já começo isentando o Abel Ferreira da derrota. Eu acho assim que ele não teve culpa. Talvez teve culpa assim, o que é a culpa que eu vejo? Eu estava vendo os comentários ontem, falaram muito dele entrar já com o Endrick, não sei o quê. E depois que o segundo tempo deu certo, mas o problema aqui, eu acho que foi o primeiro jogo, acho assim que a gente já tinha criticou aqui dele que para estar lá, mas se falta jogador, né? O Palmeiras só perde jogador e não tem ninguém para substituir ali e acabou indo e tem que dizer que o Boca, a estratégia do Boca era empatar o jogo, conseguiu ainda fazer um gol. E o goleiro salvou, né? Foi o craque da partida ontem, foi o Romero lá, que ele. Não só pelos pênaltis que ele pegou, mas durante o jogo ele fez duas, três defesas lá que é de colocar no DVD, como se diz, né? Apesar que no gol eu acho que ele falhou. No gol ele poderia. Pelo que ele pegou os outros, aquela acho que atrapalhou um pouco ele ali, mas não era uma bola indefensável. Mas estão criticando muito o Abel aqui. Eu não acho que ele é culpado assim. Eu acho que a falta de investimento do Palmeiras acabou custando essa classificação, porque tem um excelente técnico, mas pelo que ele tem, chegou longe. Semifinal não é perdendo os pênaltis, não é nenhum demérito. Assim, lógico que quem vai lembrar depois é só o título, mas aqui não acho que o Abel seja culpado aqui, mas eu quero ver a opinião aí do amigo. Vamos começar pelo começo, impugnando a isenção feita ao maior responsável, e ali foi arrogante na entrevista, na coletiva pós-jogo, Mas isso falando que ele sempre é. Isso ele sempre é. mas enfim, vamos lá. O senhor Abel Ferreira morreu com suas convicções, igual tinha pontuado com o Fernando Diniz, que teve uma habilidade, uma virtude, o Abel Ferreira não teve, né? Morreu com as suas convicções e foi eliminado. Não acho que o primeiro jogo tenha sido só o fator decisivo. O esquema tático do Palmeiras não vem funcionando há alguns jogos, uns 10 jogos seguidos, o esquema tático do Palmeiras não vem funcionando. Com os dois laterais direitos. Já ficou manjado. O Boca já vinha preparado para isso. O Arthur não está jogando nada, não teve uma jogada individual para cima do zagueiro do Boca, para cima do adversário. O Gabriel é um menino muito abaixo, o time muito abaixo do que era esperado do time do Palmeiras. O Rafael Veiga muito precipitado, muito afoito. Então foi um time atípico do que a gente estava acostumado a ver do Palmeiras, um time frio, um time calculista, mas que tinha um menino ali, um camisa 5 fora de série que se chamava Danilo ano passado, que dava uma base de sustentação para a defesa incomparável com o que é o time de 2023 com o Zé Rafael, que foi adaptado na função. Muito culpa da diretoria que não trouxe o volante, não trouxe um ponta esquerda, não trouxe um ponta direita. Mas, enfim, não dá para isentar também o Abel Ferreira, porque eu estava olhando aqui, lógico, olhava para o banco e via só dente de leite, né? É. Olhava para o banco, para que eu coloco aqui para mudar o panorama do jogo? Tem o Breno Lopes, questionado, tá mais velho, fez o gol do título lá, mas não vem rendendo. O Henrique, esperança, ok, vamos pôr. Mudou no meio tempo, né? Era o que podia fazer, nunca mexe, o Abel não mexe, não é de mexer no intervalo, mas como viu que a escalação não estava dando resultado, teve que mudar, teve que mexer. Colocou a molecada, os dentes de leite, os miúdos, que tentaram, deram um calor no jogo, mas daí, jogando com o Boca Juniors, meu amigo, jogando contra o Boca Juniors,
Palmeiras foi eliminado em 2000, 2001, 2018 e agora em 2023. Foi o mesmo Boca Juniors, que é copeiro, que tem a Libertadores, 6 insígnias, está buscando a 7ª. Você vai colocar os meninos. Qual que é pior? Colocar no segundo tempo uma pressão de um placar adverso de 1-0 ou colocar desde o primeiro jogo? O palmeirense queria colocar desde o primeiro do jogo, então, porque 0-0 a molecada vai para cima, já fez uma boa partida contra o Bragantino, faltou, lógico, no finalzinho um pouco mais de experiência contra o Bragantino, sim, mas jogaram muito bem. Então, assim, para mim, eu acredito, sim, a derrota no excelente técnico do Palmeiras, que é o Abel Ferreira, que tira leite de pedra, mas que já está manjado, que morreu com suas convicções, não teve arrojo, não teve coragem para mudar o esquema do Palmeiras e não surpreendeu o Boca. O Boca veio sabendo o que era para fazer e sabendo que o Palmeiras iria fazer. Então, toda a festa, torcida, todo o apoio da torcida se tornou inócuo, foi por lixo. Então, o ano do palmeirense hoje acabou o ano para o palmeirense em 5 de outubro de 2023. Assim, eu entendo tua crítica, mas é como eu falei, eu não concordo, assim, talvez o primeiro tempo também, mas ele mudou. Segundo tempo, o Palmeiras massacrou o Boca. Teve o Endrick entrou muito bem, acho que foi o primeiro jogo que eu vi dele que ele jogou bem, assim, que se espera dele, do craque que vai estar lá. Eu não sei se ele tivesse entrado, assim, lógico que eu não sei porque não entrou, mas na minha opinião ele não conseguiria jogar o que ele jogou no segundo, no primeiro. Eu acho que é assim que tem a sobrecarga em cima do Arthur. Se eu fosse o técnico lá, eu não colocaria o Kevin, deixaria o Arthur que o Kevin também entrou, não jogou nada. Piá lá, talvez o Arthur, porque estão colocando uma pressão em cima do Arthur que ele não é craque, ele não vai ser o Dudu, ele não é o Veiga, ele não é um jogador comum, ele é coadjuvante. Então, se ele tivesse lá, poderia dar mais ali, eu acho. E o Abel fez o que deu. Se tivesse feito aquele gol o Henrique acho que perdeu um gol lá, que ele se atrapalhou, o Romero tirou com o pé. Então, assim, se tivesse feito 2-1 e um falar, mudou a estratégia, ia falar aqui igual do Diniz, que mudou lá. Eu acho que ele fez, ao contrário de outros jogos, acho que ontem ele ainda tentou, mas é o que ele tinha. Ele não. Talvez, assim, o que muito estavam falando, uma época que tinha aqui o Mário Sérgio lá, que faleceu, ele era técnico do Atlético aqui, ele deixava o Jadson no banco, ele falava assim, não, que eu precisava ter uma opção no banco. Então ele deixava um cara bom no banco para ter opção. Talvez o Abel foi mais ou menos isso. Vou deixar aqui para ter opção no banco para ter. Mas é que não deu. Então, não acho assim que. O que dá, talvez, assim, ruim para o Palmeiras é que o Boca é um time ruim, né? Jogou fechado aqui, ele só estava jogando com o nome, porque na prática o Palmeiras ainda com as limitações, é melhor do que o Boca. Então, isso que daí depois ninguém vai lembrar que tipo de Boca que era esse, o Boca Juniors bom ou não. Mas é um time ruim, tirando o goleiro, e até o Cavani não fazia gol. Então, isso que talvez dá mais assim para o palmeirense uma indignação, mas não sei, não vejo tudo esse como esse problema que tem. Rápido, e uma expectativa. Eu acho que o Fluminense é favorito, porque o Boca, pelo futebol, o Fluminense está jogando mais. Então, só para concluir, e aproveitando o gancho, fazendo a conclusão, de palmeirenses que estavam no estádio, que time horrível o do Boca. E, e conseguiram ser eliminados, e o Palmeiras conseguiu ser eliminado por um dos piores Boca da história. Não, só um detalhe também aqui, o gol, aquele gol que foi, não sei se o Gustavo Gomes já perdeu algum lance igual aquele. Ele não perde aquele tipo de lance jogando. Até Ele já nisso que é o. Em outras partidas ele também já perdeu, porque ele é forçado a ir para lateral, onde não é o forte dele. E todo mundo se pergunta, cadê o Marcos Rocha que está nessa É, hora? Outra é, coisa que indigna o palmeirense é que um dos pivôs do gol é o jogador do Palmeiras, é o é. Trent. Pô, Não, e outra, amigo, então fica essa indignação. Mas fora falando também, da final, não, no último, fora também que o técnico do Boca estava querendo perder, né? Que ele tirou esse cara que estava jogando pra caramba,
Ele tirou outro menino lá que era o melhor jogador de campo, ele tirou. Ele tava querendo perder o jogo, porque ele tirou os dois melhores jogadores dele e tacou o Mas zagueiro lá. nem nisso o Palmeiras conseguiu explorar, né? Nem nisso. Mas Fluminense e Boca, eu acho que o Fluminense tem o favoritismo, é favorito, joga em casa, vai ter lá meia-meia de torcida, mas joga em casa, conhece o Maracanã. Ah, o Boca joga em qualquer lugar, joga. É o Boca Juniors. Eu achei. O corintiano hoje nem sabe quem é o Boca, né? Porque mesmo que o time horrível do Corinthians eliminou o Boca lá no La Bombonera, né? Mas outros times sentem o peso que é o Boca. Vamos ver como é que vai sair o Fluminense. Eu acredito que o Fluminense vem preparado, vai focar agora 100%, o que vai ser um alívio para o torcedor do Botafogo para esse jogo agora do final de semana, né? Vai dar um alento aí para o Botafoguense, porque a cabeça do Flu vai tá na final. Acho que vai ser um jogo difícil. O Boca vai fazer esse jogo que fez contra o Palmeiras, vai jogar por uma bola e vai. E se, no pior das hipóteses, vai tentar levar para o pênalti. Como foi, porque ele, desde o primeiro momento desse mata-mata, ele passou todas no pênalti. Então, ele tem a grande estrela, que é o Romero, e ele vai confiar. E me lembrou muito o Corinthians com o Cássio. Me lembrou muito o Corinthians com o Cássio. Quando joga, sabe que o time é inferior, tenta levar para os pênaltis para levar a classificação para o Cássio, que cresce, que é um monstro nas penalidades. Eu também acho que o Boca vai jogar dessa forma, assim. E por isso, justamente por isso, eu acho que o Fluminense tem mais repertório ali para conseguir fazer o resultado. Então, eu acho que aqui o Fluminense ele vai estar. E vou estar torcendo para o Fluminense aqui também. Os dois brasileiros aqui, né? Ser campeão. O curioso é que seria os dois clubes brasileiros, tanto na Sul-Americana como na Libertadores, estão buscando um título inédito, né? Então, isso aqui fica a torcida, vai ser interessante. São dois tricolores também. Dois tricolores, tricolor do Laranjeira e o Lion. Vai. Então, assim, amigo, Tricolor vamos ver se. do Pissu, né? Oi? É tricolor do Pissu? Mas aí eu lá no canal Paramount tá o Lion. O cara vai virar o Lion. Eu não Então, sei se o tricolor do Pissu não é o Bahia, enfim, mas é o Lion. O Lion é melhor. O Lion. Então é isso aí, conseguimos dar um aparato aí, vamos. O que vai dar? Vamos ver se a gente consegue fazer um antes das finais aí, alguma coisa a gente faz. Beleza? Abraço, amigo.